Olá pessoal, eu me chamo Mark Moraes, eu sou advogado de imigração. Eu trabalhei nas 3 maiores agências de imigração do governo federal americano. Eu fui promotor de imigração junto ao ICE. Eu também trabalhei como policial federal de imigração e alfândega no Aeroporto Internacional de Miami, além de ter trabalhado como um oficial de asilo político e refugiado junto à Agência de Cidadania e Serviços Imigratórios dos Estados Unidos. Hoje a gente vai tratar de um assunto que eu recebo bastante perguntas a respeito, né? Aquele frio na barriga que dá quando alguém chega em um aeroporto para ser inspecionado na imigração aqui nos Estados Unidos. Então, uma coisa que as pessoas têm que entender é que desde sua partida do seu país de origem, já começa a ser olhado algumas coisas. Por exemplo, quando você vai fazer o check-in no guichê da companhia aérea, aí no aeroporto no Brasil, os agentes aí da companhia aérea, eles vão verificar se você tem pelo menos o mínimo básico para poder embarcar numa aeronave para vir para os Estados Unidos. Eles vão ver se você tem um passaporte válido, um visto válido, e se hoje em dia está pedindo, né, a questão da comprovação da vacinação. Então ele vai fazer essa análise. Óbvio que o oficial ali, o agente aéreo ali, ele não vai investigar a sua intenção, nada disso. Por que eles fazem isso? Porque caso a companhia aérea deixe algum passageiro embarcar sem ter a documentação necessária para entrar nos Estados Unidos, passaporte válido e visto válido, a companhia aérea toma multas pesadas do governo americano. Então, por isso que eles fazem essa análise prévia. Outra coisa, quando você chega aqui nos Estados Unidos, aliás, até mesmo antes de chegar aqui nos Estados Unidos, os oficiais do CBP eles já estão, que eles recebem uma lista de todos os passageiros, tripulantes que está naquele voo. Então, os oficiais de imigração, enquanto você ainda está voando, sobrevoando, antes de chegar aqui, já está investigando algumas informações sobre os passageiros daquele voo. Se tiver alguém de interesse para o governo americano, eles vão colocar um alerta no sistema para que essa pessoa não passe ali despercebido. Até mesmo receber essa pessoa na porta ali do avião, quando o avião desembarcar aqui nos Estados Unidos. Acompanhar ele até, por exemplo, a inspeção secundária. O oficial, na hora que ele vai analisar a documentação, ele não quer ver sua carteira de trabalho, não quer ver seu CPF, sua certidão de nascimento, de casamento, nada disso. Né? Já vi muitos brasileiros fazendo isso, entregar carteirinha do PIS, PASEP, carteira de trabalho, enfim, várias documentações que não são relevantes ali para a situação. O que ele quer ver é passaporte válido e visto válido. Óbvio que ele também vai fazer as perguntas para saber se você tem o visto de acordo com a sua intenção nos Estados Unidos, né? Se você tem visto de turismo, você só pode fazer turismo nos Estados Unidos, você não pode vir trabalhar. Então ele vai fazer as perguntas básicas ali. Outras questões aí, né? Eu recebo muita pergunta sobre validade de passaporte e validade do visto. Como funciona isso, né? Bom, vamos primeiro falar do visto. O visto tem que ter validade, ele tem que estar válido no momento que você chega aqui na frente do oficial de imigração no aeroporto. Então, por exemplo, você quer passar 3 meses de férias nos Estados Unidos, mas o seu visto só tem validade de 1 semana, você pode passar suas férias. O oficial de imigração ele vai te dar os 6 meses tradicionais, né? De quem, quando vem para cá, turismo, com visto de turista, recebe 6 meses de visto de turista. Então, mesmo que seu visto vá expirar daqui a 1 semana, você poderia passar suas férias de 3 meses, 4 meses aqui. Não tem problema, tá? Questão diferente é a validade do passaporte. Tem uma lenda, muita gente me pergunta com relação que o passaporte brasileiro tem que ter no mínimo uma validade de 6 meses. Não é verdade. O Brasil faz parte de um grupo de países que faz parte do países do Clube dos 6 meses, o 6-Month Club. Né? O que significa o país dos 6 meses? Mesmo que seu passaporte tenha uma validade menor do que 6 meses, mesmo assim você poderia entrar nos Estados Unidos. Porém, o oficial só vai te dar permanência aqui nos Estados Unidos
até a validade daquele passaporte. Então, se você está planejando ficar aqui por 3 meses, mas o seu passaporte só tem validade de 1 mês, ele só vai te dar, o oficial ali na fronteira, só vai te dar 1 mês de permanência. E hoje tem que ter muito cuidado, porque antigamente a gente recebia, os viajantes recebiam aquele formulário I-94, um formulário branco que se destacava a parte de baixo e dava para o passageiro. E antes dele sair dos Estados Unidos, ele tinha, né, na hora da saída dos Estados Unidos, ele tinha que entregar no guichê da companhia aérea. Hoje não tem mais isso, não tem nem o carimbo dizendo quanto tempo você pode ficar nos Estados Unidos. Então, muitas vezes você nem sabe que aquele oficial só te deu 1 mês de permanência, porque o seu passaporte já estava válido por 1 mês. Então, tem que ter cuidado com isso, né, com esses detalhes. Então, visto, desde que ele esteja válido no momento da sua entrada, tudo bem. Passaporte, com menos de 6 meses de validade, tá ok também, porém, você só vai receber o número de dias correspondente à validade do seu passaporte. Um outro detalhe importante, o poder dos agentes imigratórios e alfandegários, né, de inspecionar tablets, laptops, smartphones. Eles têm esse poder, eles podem averiguar, eles podem confiscar ali o seu, mesmo que temporariamente, o seu telefone, o seu computador e olhar as mensagens ali, por exemplo, do seu WhatsApp. Então, mesmo que você realmente queira vir para os Estados Unidos, né, como turista, mas tem mensagens ali, mesmo que de brincadeira, né, falando que você está vindo para morar, que você está vindo para trabalhar, eles podem utilizar aquilo contra você e te mandar de volta, tá? Então, muito cuidado com relação a isso, o que você escreve nas mídias sociais, às vezes empolga, fala coisas derrogatórias, né, sei lá, de ataque aos Estados Unidos, o que for, tudo isso pode ser analisado e usado contra você, tá? Também pergunta que eu recebo bastante, a tão famosa e temida salinha, né? A salinha nada mais é do que uma inspeção secundária. Quando você chega, vai ter aquele primeiro oficial, onde você vai entregar seu passaporte, que vai te fazer as perguntas. Aquele oficial ali é considerado uma inspeção primária. Então, ele tem que mover a fila rápido, né? Então, ele não tem muito tempo, né? O saguão ali de chegada está repleto de passageiros. Se ele ficar perdendo tempo com os passageiros ali, a fila não anda. Então, a função dele é analisar. Se ele tiver alguma dúvida, algo que não está legal, ele refere, envia você para a salinha, para um oficial lá dentro, com mais tempo, poder analisar a sua situação. Então, vai desde falta de documentação necessária, a intenção que não ficou claro para aquele oficial, é responsabilidade do passageiro, o ônus da prova é do viajante, do imigrante, de comprovar que ele está vindo de acordo com aquele propósito válido para o visto dele, né? Então, não é o contrário, tá? Tem uma lei americana que diz que todo imigrante, todo estrangeiro é um potencial imigrante até que se prove o contrário, né? No direito criminal, todo mundo é inocente até que se prove o contrário. Na imigração, não. Todo mundo é um potencial imigrante até que se prove o contrário. Então, você é tratado ali como se você quisesse vir para morar aqui. Então, se estiver tudo ok, você entra, se não, salinha para analisar melhor o que acontece. E o que pode acontecer na salinha? Nada demais, verifica e te admite dentro dos Estados Unidos. Porém, pode tomar algumas decisões adversas, né? Que pode ser decisões com consequências mais drásticas, por exemplo, remoção sumária dos Estados Unidos, onde você vai ser deportado dali mesmo do aeroporto, né? Você fica confinado numa salinha lá, que é chamado de cela, até o próximo voo para você voltar para o seu país. Se você tomar uma remoção sumária, um expedited removal, além de se você ter seu visto cancelado no seu passaporte, fisicamente, eles vão escrever ali cancelado, você também fica impedido de retornar para os Estados Unidos por 5 anos, tá? Mas também existe uma punição mais branda, que é permissão de retirar seu pedido de admissão nos Estados Unidos.
Então, quando você chega, você é considerado que você está batendo na porta dos Estados Unidos e pedindo permissão para entrar, pedindo permissão para ser admitido nos Estados Unidos. Em algumas situações, o CBP, o oficial do CBP ali, ele pode te dar o benefício, o privilégio de retirar esse pedido de entrada nos Estados Unidos. Não é um direito seu, é uma prerrogativa ali do oficial da imigração. E qual que é a diferença, né? De qualquer forma, você não vai entrar nos Estados Unidos, você vai ser mandado de volta. O seu visto também será cancelado, porém você não toma 5 anos de castigo nos Estados Unidos, tá? Então, no caso da remoção sumária, do expedited removal, você não poderia nem aplicar para um visto durante 5 anos. No caso da autorização para retirar o pedido de admissão nos Estados Unidos, você tem o visto cancelado, porém você não toma aquele castigo de 5 anos, você poderia, ao chegar no seu país de origem, no Brasil, tentar aplicar para o novo visto. Se o cônsul vai te dar o novo visto, são outros 500, mas você não estaria impedido de tentar aplicar para o novo visto, tá? Outras situações que eu recebo bastante perguntas com relação a vir para os Estados Unidos para ter filhos aqui, né? Você está vindo para fazer turismo, você está vindo para ter um filho aqui nos Estados Unidos. Tem uma normativa, hoje em dia ela não está sendo muito aplicada, mas ela existe, de que o oficial, tanto consular, que pode negar um visto quando você estiver aplicando ou renovando o visto no consulado americano no Brasil, por exemplo, ou até mesmo aqui na fronteira, um oficial do CBP, do CBP, que se ficar configurado que você está vindo para os Estados Unidos para vir ter um filho aqui, com o intuito desse filho receber uma cidadania americana, você pode ter tanto o visto negado quanto a sua admissão nos Estados Unidos negada aqui nos Estados Unidos. Então, ao chegar aqui no aeroporto. Então, assim, a gente não vê muito essa aplicação, tá? Isso surgiu recentemente durante o governo do Trump, mas eu não tenho visto isso acontecer, oficiais perguntando, mas isso existe, tá? É uma ordem executiva, faz parte, inclusive está no manual do oficial consular, né? Que é o manual que eles têm, e está lá. Se ficar constatado que o intuito é vir para ter filho, para obter cidadania americana, você pode ter o visto negado ali, tá? Deixa eu ver. Questão também muito comum. Quanto de dinheiro, qual o mínimo que eu devo viajar para os Estados Unidos, ou qual o máximo que eu posso entrar nos Estados Unidos com dinheiro em espécie, tá? Não existe um mínimo nem um máximo de dinheiro em espécie que você pode viajar para os Estados Unidos, né? Na verdade, hoje em dia, quase ninguém mais carrega dinheiro, né? Em espécie, cartão de crédito, enfim. Porém, se você estiver trazendo mais do que o equivalente a $10.000 em instrumentos monetários, né, dinheiro em espécie, ou outros instrumentos monetários facilmente convertidos em dinheiro, se o equivalente for mais do que $10.000, você deve declarar isso ao oficial da alfândega, ao oficial imigratório ali. Você preenche um formulário. Declarar não quer dizer que você vai pagar imposto, que eles vão te confiscar o dinheiro, nada disso. O governo americano quer, na verdade, que cheguem com dólares aqui para gastar, mas se for mais do que 10 mil, tem que fazer uma pequena declaração, preencher um formulário e pronto, tá tudo resolvido. Tá? O que pode acontecer é que se você omitir essa informação, você pode ter o dinheiro confiscado, eu já vi acontecendo, e até mesmo ser processado criminalmente. Então, muito cuidado com isso. Então, se você está vindo num núcleo familiar, você, esposa e filhos, né? Filhos menores que moram com você, não adianta você chegar e ficar com 5 mil, dar 5 mil para sua esposa e distribuir 5 mil para cada filho ali, tá? E dizer, não estou trazendo mais do que 10 mil. É por núcleo familiar, então todo aquele dinheiro será contado. Também será convertido a moeda estrangeira em dólar. Então, você está trazendo 5 mil
dólares em espécie, mas está trazendo 50 mil reais. Aí você vai e fala, não está trazendo mais do que 10 mil dólares. É o equivalente, eles vão fazer a conversão. Você tem que declarar sobre o risco de ter esse dinheiro confiscado ou até mesmo sofrer penalidade, aí, às vezes um processo criminal por fraude, por tentativa de entrar com dinheiro escondido aqui nos Estados Unidos. Então, via de regra, essas são as situações mais comuns que a gente vê aqui nos Estados Unidos, que as pessoas têm muita curiosidades. Tem várias outras, depois eu faço mais vídeos aí para vocês. Espero que tenham gostado. Até a próxima.